Olá, meus amigos, boa tarde. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui novamente com o nosso programa Ame Animais. O pessoal que já está acostumado sabe que esse AME tem dois sentidos, né? AME da Associação Médico Espírita de São Paulo, que proporciona esse programa através do Nuvete, e AME do Verbo Amar. Vamos amar os animais, não é? Então, eu estou aqui com o Vinícius, o meu parceiro de apresentação do programa, e o programa de hoje vai se chamar Amor pelos Animais na Oncologia e Cuidados Paliativos. E nós temos hoje uma convidada muito especial que vai falar exatamente sobre isso, né? Pelo amor dos animais na oncologia, ou seja, na vivência de câncer, de tipos de câncer nos animais e cuidados paliativos, né? E eu queria lembrar para os amigos que estão entrando agora que esse programa é do Nuvete São Paulo. O que é o Nuvete? Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Todos os Nuvetes do Brasil, são 10 e um em Portugal, necessariamente estão ligados a uma associação médico-espírita. Esse programa é do Nuvete São Paulo, ligado à Associação Médico Espírita de São Paulo, não é? Então, vamos começar o programa pedindo ao Vinícius para se apresentar e também para apresentar a nossa convidada. Já vou adiantar o nome dela, doutora Beatriz Furlan Paz. Seja muito bem-vinda, Bia. É com você, Vini. Oi, Irvênia. Oi, Bia. Oi para todos que estão nos assistindo. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Então, eu sou o Vinícius, médico veterinário de São Paulo e do Nuvete da AME Brasil também. E realmente apresentar a Beatriz é uma alegria, uma pessoa muito especial, porque é alguém que a gente tem uma amizade muito frutífera, um carinho, um apreço e uma saudade grande também de poder encontrar mais vezes pessoalmente. Então, que bom te encontrar aqui virtualmente, Bia. A Bia é colega nossa de profissão. Ela se formou em 2017 em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia. Lá na UFO, fez também a residência em Clínica Cirúrgica, que ela concluiu em 2020. Ainda durante a graduação, a Bia foi cofundadora, né, do Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade de Uberlândia, o Nuvete Uberlândia. Foi idealizadora de um simpósio que a gente teve o prazer de participar, foi um dia muito especial, né, o Simpósio de Relações Harmônicas entre Seres Humanos e Animais, lá na Federal de Uberlândia. Foi um dia muito gostoso. A Bia atuou na coordenação do departamento acadêmico da Associação Médico Espírita do Brasil e realizou o curso avançado de Dor e Cuidados Paliativos pelo Instituto PAV, em 2019, o aperfeiçoamento em Oncologia Clínica pela Unesp de Jaboticabal em 2023. A Bia tem o título de mestre em Cirurgia Veterinária desde 2022, com enfoque em Oncologia e Cuidados Paliativos, e recentemente, fresquinho, 2026, concluiu seu doutorado em Ciências Veterinárias pela Unesp de Jaboticabal também. Atualmente ela é docente do curso de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba, em São Paulo. Nem parece que com essa carinha que faz jus a tão pouca idade, já tem um currículo dessa extensão. Daqui a pouco a gente está na metade do programa escrevendo o currículo. Bia, bem-vinda. Muito felizes de ter você aqui conosco. Muito obrigada, Vini, professora Irvênia. Agradeço pelo convite, pelo meu nome ser listado, né, nesse programa que é tão especial. E hoje é uma honra gigantesca estar com vocês. Enfim, estou muito feliz pela oportunidade também. É gostoso, porque, né, no que você foi falando, questões de currículo, vem tantas lembranças tão boas, lembranças de quando, né, nós começamos a trabalhar juntos, há muitos anos atrás, e que é uma saudade gostosa de lembrar tudo isso também. A Bia deve ter entrado na faculdade com 15 anos. Acho que sim, viu? Ô, Bia, você tem ideia do número desse programa?
Não, professora, o Vinícius comentou comigo que vocês já tinham feito 30 programas, então não sei se hoje nós estamos no 30º ou não. 39º. Caramba, muito bacana. Programa de número 39. Então, nós estamos no ar já há mais de 3 anos, né? E é uma alegria muito grande. Esse programa, ele interage bastante com o público e a gente sempre leva as coisas que são, assim, de interesse da população, né? Então, por exemplo, quando a gente fala amor pelos animais na oncologia, então tem gente que fica assim, oncologia, que será isso, né? Que não é Sim. da área. Então, a gente já fala de cara. A oncologia, estudos diferentes tipos de câncer que acometem os seres humanos, acometem também os animais, né? Mas, Bia, vamos lá. Olha, eu vou contar um caso para vocês. Uma das minhas irmãs, recentemente falecida, morava em Uberlândia, a família dela ainda mora lá. E a Bia também é de Uberlândia, né? E um dia, essa menina me abordou falando que ela estava na graduação ainda, portanto, isso antes de 2017, e ela disse que precisaria um tempo, porque ela queria conversar comigo. A minha irmã, então, que era muito solícita, falou assim, Gênia, fala para ela ir lá em casa, assim ela toma um café, vocês ficam mais à vontade. E assim foi. Eu falei, olha, você pode ir lá na casa da minha irmã, que é na frente da igreja, perto lá da Faculdade de Medicina, e ela foi. E conversamos longamente aquela tarde, né, Bia? O primeiro, sim, eu me lembro, professora, da sua irmã também, Regina. O primeiro simpósio de relações harmônicas com os animais e os seres humanos, né, de forma geral, surgiu a partir daquela conversa. Então, foi algo muito especial, porque daquela conversa eu saí com o programa, a estrutura inteira de palestras, enfim, a gente já foi pensando nos nomes que poderíamos colocar, foi algo muito especial. Ali acho que foi assim a gente cavucou a terra e plantou uma semente, né, Bia, de muita coisa que acabou florescendo depois, né? E à medida que eu conversava com a Bia, eu fui percebendo assim o interesse dela, a motivação dela, Vinícius, e a potencialidade dela em fazer depois tudo que fez, né? Porque ela já vinha falar, imagina, ela estava na graduação e ela já tinha projeto desse simpósio de relações harmônicas entre seres humanos e animais e tudo mais. E foi o que aconteceu, né? Depois a Bia foi se integrando, ela é cofundadora do Nuvete Uberlândia, junto com a Fernanda, e ela participa intensamente de tudo. Ela pega ônibus à noite, ela desemboca lá em Brasília nas reuniões, né? Então, a Bia, a gente pode dizer que, não só do ponto de vista profissional, mas também a inserção dela no Nuvete, que é esse núcleo de medicina veterinária e espiritualidade. O Nuvete da Bia, meus amigos, agora está inserido na AME Minas Gerais, né, Bia? Isso, a nossa coordenadora é a veterinária Ana Liz, e junto à AME-BH que a gente está se reestruturando enquanto Nuvete Minas. E fica o convite para todos os ouvintes que são do estado de Minas Gerais, que queiram participar conosco. Nós estamos iniciando os estudos este ano, então serão todos muito bem-vindos. Que coisa boa, né? E a nossa tônica é estudo mesmo, né? Em todo o nosso regimento, a palavra estudo, estudar, ela é repetida diversas vezes, né? Mas, Bia, veterinários, estudantes de veterinária que tenham interesse em se aproximar do Nuvete e quem não é necessariamente da área, mas se interessa pela temática também, podem se aproximar e procurar para estudar junto. E mesmo profissões afins, né, Vini? Como biologia, enfim, o pessoal está por aí. Mas, Bia, então eu quero dizer para você que seja muito bem-vindo ao programa. Quando a gente vai formulando, bom, a próxima vez quem a gente vai chamar, a gente já vai programando, o Vini já falou, a Bia está terminando o doutorado, ela vai ter coisa para contar. Falei, então chama a Bia, né? Então foi bem por aí, né? Bom, então, Vini, eu sei que o Vini está se coçando lá para conversar com a Bia, né? É com você, Vini. Quero aproveitar esse tempo aqui para a gente dividir
que ela tem para contar com os ouvintes, com os telespectadores do programa. Ô, Bia, a gente está falando, então, de duas áreas que você atua, que são duas áreas que muitas pessoas, quando ouvem falar, cada uma delas separadamente, fala assim, nossa, mas por que alguém escolhe trabalhar com oncologia? São pacientes que têm doenças tão graves, tão severas. E também, outra coisa que eu também ouço, por que alguém escolhe trabalhar com cuidados paliativos, cuidar de pacientes, ficar tão perto de uma situação de tanto sofrimento? Ao mesmo tempo, são especialidades que requerem, além do conhecimento técnico, uma questão humana muito forte. Então, como é que foi para você se direcionar para essas especialidades, para esses caminhos? Como é que isso aconteceu? Como é que foi? Você escolheu ou as especialidades te escolheram? Acho que tem um pouquinho dos dois, né, em relação a ambos. Quando eu me formei na graduação, estava, né, naquela escolha em relação a áreas de residência. O meu coração foi para veterinária pensando em animais silvestres. Era a área que eu gostaria de atuar inicialmente. E depois, interesse pela cirurgia, eu me lembro, né, muito bem, no primeiro dia da residência, que surgiu uma cadela com tumor de mama. E aí, como abordar aquela neoplasia? Quando a gente fala, né, de forma geral, que você atua, né, eu atuo com câncer. E na sua fala, Vini, me veio muito o que a gente escuta, né? Nossa, que triste, tão triste. Como é que você dá conta? E te ouvindo, inclusive, eu acho que a resposta melhor que me veio foi que bonito que a gente tem a oportunidade de estar ao lado em momentos que são tão desafiadores não só para o tutor, para essa família, mas para esse animal também, que está se vendo em um ambiente totalmente diferente, exposto a pessoas diferentes, tendo, né, uma experiência que, por vezes, traz, né, desconforto, e que a gente está ali exatamente para isso, para cuidar do sofrimento que for possível. A oncologia surgiu na residência, então, sobretudo, lidando com os pacientes na rotina do hospital veterinário, da UFO, que é uma rotina, uma casuística muito grande, a cirurgia tem uma casuística importante, e sempre foi uma área que teve, né, eu tive aptidão e gostei bastante. Durante a residência, havia um grande sofrimento, porque eu não achava que estava completo, né? Aquilo que a gente fornecia não estava completo. Eu via condutas que eu não compactuava, eu não queria ofertar, só tem dois caminhos, né? Ou faz tal coisa, ou se chegou a partir de agora, não tem mais jeito, e a gente vai para eutanásia, enfim. E vendo situações que muitas vezes forçavam as escolhas essas que eu não concordava, e que para mim era motivo de muito sofrimento. Durante esse período, alguns amigos da Associação Médico Espírita, do DA, né, inclusive o Vinícius, na época, já estavam envolvidos em cuidados paliativos, então foi através, sobretudo, deles que eu ouvi falar inicialmente dos cuidados paliativos, e que isso desabrochou em mim uma esperança. Era realmente uma forma de cuidar, que vinha sanar a angústia que eu tinha, vinha trazer uma resposta para aquele, não tenho o que fazer, ou, enfim, né, precisa. Falas que são tão doídas de ouvir alguém dizer, imagina pronunciar, né, eu não me via ali naquele papel. Então, veio trazer, primeiro para mim, um conforto que eu precisava, através do cuidado paliativo, fazendo com que eu tivesse a formação técnica para, de fato, poder cuidar. Então, trouxe a oncologia, foi uma grande paixão que despertou durante a residência, e o cuidado paliativo respondeu aquilo que eu precisava, de como cuidar melhor desses pacientes. E são dois universos que se complementam. Então, para que a gente possa, de fato, fazer um bom serviço, um bom atendimento de oncologia, eu estendo não só para oncologia, mas para tantas áreas da medicina veterinária, que lidam com doenças graves, que lidam com pacientes que necessitam de um olhar a mais, né? Para um tutor que também precisa, o cuidado paliativo, ele completa a atenção. Então, acho que é algo que realmente fez muito sentido para mim, não só na prática, mas enquanto ser humano, né? E espírito em
aprendizado e que precisava desse aprendizado também. Tá fechado, Irvênia. Seu microfone. Você sabe que às vezes eu fecho o microfone porque aqui tinha 2 cachorras, pastor, e uma faleceu no final do ano. E a outra é a hora que o pessoal vai passeando com os seus cachorros lá fora, e aqui tem 2 portões, eu estou em Jaboticabal. Tem um portão fechado, um portão aberto. O portão aberto passa, ela fica latindo assim, que é uma coisa desesperada, né? E eu não quero inibi-la do comportamento natural dela, então eu fecho o microfone. Mas, Bia, eu ia te perguntar o seguinte: que espécies animais você mais se dirigiu em relação aos cuidados paliativos e mesmo no setor da onco? Professor, eu atuo com cão e gato, são pequenos animais, de forma geral, as 2 espécies. Ah, tá bom. Ô, Bia, outra coisa, sempre eu falo nas minhas palestras, eu gosto de citar um filósofo britânico, antigo, ele dizia, o Jeremy Bentham, né, que ele dizia assim: nós não precisaríamos perguntar se os animais se comunicam, se eles pensam, se eles têm inteligência. Bastaria uma pergunta: os animais sofrem? Sim, os animais sofrem. Não é preciso nem a gente fazer grandes pesquisas para constatar que os animais sofrem, né? Porque pelo comportamento deles, você já percebe que eles estão em sofrimento. Então, Bia, na prática da medicina veterinária, nem sempre os profissionais levam em conta o nível de sofrimento dos animais, né? Na vigência das diferentes situações. Então, fica aquela conduta mais gerenciada pela precisão técnica do que exatamente esse componente que você e o Vinícius acrescentaram, que é de se incomodar com o sofrimento dos animais, que é procurar alguma coisa que alivie, que é compartilhar com essa angústia que você falou, né? Então, em que medida, Bia, isso você encontra ressonância com seus colegas, ou alguns ridicularizam, alguns assim falam: Bia, pelo amor de Deus, né? Como já ouvi centenas de vezes falarem para mim. Bia, no teu ambiente de trabalho, entre colegas e mesmo entre tutores, como é que é a reação das pessoas? Acho que tem os 2 lados, né? Tanto a gente encontra pessoas com muita afinidade, que compactuam de ideias e de vontade de realmente fazer algo, né? Que busque um olhar mais amoroso, mais atencioso e que veja, né, o sofrimento não apenas por uma vertente que seja o câncer, mas que veja o animal como um todo. Então, eu acredito que ao longo dessa trajetória, eu encontrei pessoas que tinham uma afinidade de pensamentos e que buscavam da mesma forma. Muito do que eu vi da rede contrária veio pelo desconhecimento. Então, acho que essa, para mim, foi o muro mais alto, né? De ver as pessoas perguntando sem entenderem o que era, de fato, cuidado paliativo. Tendo uma visão distorcida de cuidado paliativo e sem um treinamento, de fato, né? Do que a gente propunha, do que era. Eu me lembro de situações em que, quando a gente inseriu o serviço de cuidado paliativo na Unesp de Jaboticabal, o objetivo era que esse serviço ele fosse integrado aos demais setores, né, que é um hospital que tem várias áreas de atuação, e o nosso objetivo era trabalhar em conjunto. E eu percebia que algumas pessoas tinham um receio de, você está tirando o meu paciente. E não é isso, né? Então, essa grande questão de, eu acho que envolvendo aí o ego, né, do meu, da posse, enfim, o paciente ou o que ele necessita é muito maior, muitas vezes, do que a gente individualmente pode ofertar, sendo que se quando nós somamos saberes, somamos, né, observações, enfim, o que nós podemos ofertar ao paciente vai ser algo que, de fato, possa, talvez, abarcar um nível de sofrimento que sozinho a gente não dá conta. Então, o objetivo era somar aos setores, né? Que o cuidado paliativo ele fosse junto com o oncologista, junto com outro veterinário que estivesse atuando. Uma das coisas que sempre chamou muito a minha atenção na cirurgia, e isso eu acho que é algo que a cirurgia carece muito, né? Desse
crescimento no sentido que, a gente vê um tumor, operamos aquele tumor, se tem, né, a indicação cirúrgica. Só que, muitas vezes, o paciente chega já em um estadiamento extremamente avançado, que a gente não tem um benefício real para aquele paciente. O que é submeter algo para mostrar uma cirurgia bonita, ou o que é, de fato, promover com atenção, cuidado que vai beneficiar aquele paciente. Então, nas escolhas, eu acho que, tanto por parte do profissional, a gente precisa abrir mais, né, os olhos, o olhar, para entender que o meu saber técnico, por mais que a gente, por vezes, acredite que, nossa, estamos fazendo o melhor para o paciente, mas o paciente, ele está dentro de um contexto, de uma família que eu não conheço, de fato, que eu não estou ali. Então, o olhar precisa ser, né, de entender junto com o tutor o que ele entende que é o melhor para o seu animal. Para ele faz algum sentido? Eu via casos de cirurgias que a gente tinha um período de pós-operatório curto, né, e que às vezes o animal tinha ali processo de internação para uma sobrevida tão curta que para mim não fazia sentido. Para que operar? Será que é realmente isso que esse paciente precisa? E eu acho que o questionar é o primeiro ponto, né? A partir do momento que a gente lança a questão, opa, a gente vai saindo dos patamares de um veterinário tem um saber absoluto, que entende de fato o que é o melhor para o paciente, para algo que não, né? A decisão é compartilhada, eu vou entender junto ao tutor se esse paciente, nesse momento que ele chega para mim, aquela conduta, aquele protocolo, para ele vai fazer sentido, e muitas vezes não vai. Então, é um olhar que realmente precisa perspassar aquilo que é o conhecimento técnico, para, de fato, o que a gente tem na nossa frente, o tutor, o animal, que são muito mais do que teoria. É todo um contexto maior, né, Bia? Ô, Vini, só um minutinho, eu quero ressaltar uma coisa que a Bia falou, que é assim, às vezes a resistência que se encontra nas pessoas é mais por ignorância do que por maldade, né, Bia? Sim. Isso está registrado, Bia, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela abençoada psicografia de Chico Xavier, né? No capítulo 4, o mentor Alexandre, ele tem um capítulo longo que ele vai falando da nossa responsabilidade em relação aos animais. E ele conclui dizendo assim, que ele tem observado que as atitudes de maldade, às vezes de crueldade ou de omissão, elas acontecem mais por ignorância do que por maldade, né? Então ele fala que nós precisamos investir na educação, no conhecimento das pessoas a respeito dos assuntos. Então, Bia, isso que você falou é uma coisa que a gente tem que deixar gravado e levar em conta, porque a pessoa muitas vezes reage exatamente por conta da ignorância que ela tem em relação àquilo, né? Uhum. Então, obra do profissional, acho que faz parte da nossa responsabilidade ao abordar uma questão técnica, você pedir licença e dizer, olha, eu não sei se você é da área, mas eu gostaria de lembrar que explicar bem explicadinho, que é para a pessoa saber das suas intenções, que não é um modismo, que não é uma coisa que você está experimentando naquele cachorro dele, mas que é um recurso que é absolutamente viável e no qual você acredita, né? Então, eu gostaria, Bini, só de salientar isso, viu? A necessidade do profissional... Achei precisa essa colocação. E ela veio lá... Isso, quanto e ela veio lá de Alexandre, no livro Missionários da Luz, capítulo 4. Vini, é com você. Porque, assim, eu tenho certeza absoluta que nenhum médico veterinário escolhe a profissão e sai de casa de manhã e indica qualquer intervenção diagnóstica ou terapêutica pensando que aquilo vai fazer o mal. Uhum. E, inclusive, em algumas escolhas que sejam eventualmente desproporcionais, ou seja, como a Bia explicou, né, que não vão de encontro com aquilo que faz sentido para aquele animal, no seu contexto, na sua fase de doença,
e muito embora do ponto de vista meramente técnico seja uma intervenção elegível, acontece que o profissional não está treinado, como a Bia disse, além de conhecer todas as técnicas, né, ter essa discussão junto à família de avaliar o que faz sentido para aquele paciente e talvez mais ainda. A Bia falou assim, né, Bia, que a pessoa vai falar, pensa assim, poxa, essa cirurgia que eu sei fazer vai ficar uma cirurgia tão bela e tal. Eu tenho a impressão de que não seria além de pensar assim, eu sei fazer essa cirurgia, ela é tão boa e tal, mas o fato do profissional não aprender que acompanhar o paciente, se fazer presente, ofertar presença, ofertar escuta, ofertar acolhimento, é uma forma rara de cuidado. Gentileza é uma forma rara de cuidado. E em devidas situações, é o cuidado mais impecável que se pode oferecer para alguém quando uma intervenção muito invasiva for ser desproporcional. Mas a gente não aprendeu isso, né, Bia, na nossa formação. Então fica uma sensação de que você está negligenciando se você não faz tudo que tiver disponível, né? Lembrando aqui que ofertar cuidado paliativo não é sinônimo de não fazer nada para o paciente. Então eu estou curioso, Bia, de entender assim, até onde eu sei, né, poucos ou muito poucos, quase nenhum hospital escola tem serviço de cuidado paliativo. Então, estou muito curioso de entender mais, assim, como é que reverberou isso lá dentro. Você falou dos desafios e talvez das questões positivas também, assim. Foi um processo muito bacana, que eu saí da UFO pelo final da residência e fui para o mestrado na Unesp de Jaboticabal. E aí houve um atraso para a gente iniciar, tocar, né, de fato, o serviço por causa da pandemia. Nós começamos logo após a pandemia. Então, ainda estava no processo de adaptação do hospital, lidando com tudo aquilo. E o serviço de cuidado paliativo foi uma grande oportunidade, porque foi, para mim, um aprendizado gigantesco, porque eu estava começando, de fato, a exercer na prática aquilo que eu havia aprendido na teoria. Durante a execução do serviço, nós buscamos realizar treinamentos. Então, o primeiro treinamento era a equipe veterinária, o segundo treinamento com funcionários gerais do hospital veterinário, e aos poucos a gente ia abordando os tutores. Os tutores era uma parte que eu não via resistência, muito pelo contrário. Eu sentia uma abertura muito grande, de forma geral, nos tutores, no sentido de que vai fazer bem para o meu animal, né? Vai ser algo bacana, então ótimo, vamos lá. Agora, foi interessante observar já nas reuniões de equipe uma ausência, né? Então, algumas pessoas, todos foram convidados, nem todos participaram, e quem participou foi muito bacana. Quando a gente fala de treinamento, é algo fundamental, porque às vezes o tutor ele sai de fato, né, com a sua angústia ali cuidada do consultório. Mas eu via falas, às vezes, fora do consultório, seja porque, né, algum outro tutor falou, enfim, as conversas que aconteciam ali e que eram conversas, às vezes, que, nossa, mas você está tratando isso, né, enfim, uma cobrança de, nossa, que egoísmo está tratando esse animal, enfim. Então, falas que, por vezes, atrapalham aquilo que a gente vai tentando construir, tentando, né, tirar o tutor da culpa, trazer a consciência de fato de que ele está buscando fazer o melhor para o animal. Só um parêntese, Bia, dá um exemplo para a gente, sem contar intimidades, né, de um caso assim, para ficar talvez para os ouvintes mais nítido. Às vezes, tinham muitos funcionários que tinham grande carinho também pelos tutores e pelos animais que iam ser atendidos. Pacientes no serviço de oncologia, de forma geral, são pacientes que a gente tem por meses. Então, são pacientes que a gente vê com muita frequência e que estão com a gente por um longo tempo. E que os funcionários também conheciam.
Então, teve vezes de escutar, né, falas de, nossa, mas esse animal ainda está vivo? Não fez eutanásia ainda? Ou, né, o tutor ser questionado sobre isso por pessoas do hospital, de ver, né, uma ferida, de ver uma lesão. As feridas tumorais, de forma geral, são lesões muito feias, né, que tem um aspecto, para quem não é da área, para quem está vendo ali, que assusta. Mas que o objetivo é, se existe aquela ulceração, aquela ferida tumoral, a gente vai buscar dar conforto para o animal, para que ele não tenha dor em relação àquilo, não tenha infecção, enfim. Então, a gente vai buscar dar suporte a ele. Mas para quem está de fora, vendo simplesmente uma ferida, nossa, como assim? Então, é julgar pela capa algo que às vezes assusta, mas que a história de vida, a história daquele vínculo do ser, seja o gato, o cão, né, a espécie que for, com o tutor é tão maior do que aquilo, é algo que a gente pode buscar, né, dar alívio. E tem animais que mesmo com lesões graves estão brincando de bolinha, né, ainda tem uma qualidade de vida, ou buscam ter, né, um convívio que é próximo do que ele tinha antes da doença. Isso depende muito do estágio da doença, de como o animal, os tutores, enfim, de como a gente está conseguindo dar o suporte para o paciente, mas que é tão variável para julgar pela capa. Então, acho que isso é bem importante também, da gente ter um olhar mais atento para quem está do nosso lado. Que às vezes, eu estou falando isso agora pensando no ambiente, né? Como a gente também, enquanto pacientes, estamos muitas vezes ao lado de outras pessoas, sejam, né, em ambiente hospitalar, ou enquanto tutores, enquanto médicos veterinários, enfim, que a gente tenha esse cuidado de não lançar falas que vão ser agressivas, que machucam, mais do que a ferida que já está ali. Então, ter esse respeito, de fato, de poder ouvir e se, né, pudermos lançar alguma fala que de fato seja gentil, que seja cuidadosa, que a gente faça, senão que a gente se cale, porque ninguém está ali para ouvir algo que vai ser ainda pior do que a dor da própria doença, né? É verdade, aumenta a dor, aumenta a distância entre as pessoas, né? Então, uma palavra de acolhimento, de gentileza, ela é sempre adequada, né? Com Sim. certeza. Ô, Bia, vamos falar um pouquinho da sua inserção do Nuvete, na AME Brasil, na própria diretoria das AMEs, né? Agora vocês estão com a AME Minas Gerais, em vez da AME Uberlândia. Ô, Bia, conta pra gente quando é que você começou a se interessar, como é que foi a tua inserção nesse universo do Nuvete e das AMEs de modo geral, né? Os Medinespes, os grandes congressos, os cursos, o que isso tem acrescentado na tua vida, o que isso tem, assim, aumentado os teus horizontes, e esse convívio com a moçada toda aí, né? O Vini já está todo cheio de sorrisos lá, que ele quer ouvir o que você vai falar, né? Então, Bia, conta pra gente aí a tua inserção no Nuvete e a tua participação até hoje e esse contato com as AMEs. É muito bom ter amigos, né? Eu acho que não é à toa que a espiritualidade vai nos inserindo e nos trazendo pessoas que nos impulsionam também. Quando eu estava na graduação, eu já era espírita, sou espírita desde berço, e durante a graduação ouvi falar do Mednesp, que é um encontro que acontece a cada 2 anos, promovido pela Associação Médico Espírita do Brasil, e que é um grande congresso que envolve saúde e espiritualidade, que, né, enfim, é um congresso com mais de 1.000 pessoas, com várias salas simultâneas. Para quem não conhece, é um evento muito bacana. Eu ouvi falar do Mednesp através do Igor, que tinha ido em Curitiba, e, bom, só acontece a cada 2 anos, então tinha que esperar um pouquinho para poder, de fato, ir e conhecer. Mas quando eu tive a oportunidade de estar no primeiro Mednesp em 2015, em Goiânia, conheci o Vinícius, conheci, né, pessoas maravilhosas ali, e que foi um grande despertar de algo que, meu Deus, que bacana, poder falar de espiritualidade, poder falar de ciência, e fazer com que as coisas se encaixassem também.
após o Mednesp, foi quando eu conheci, inclusive, a professora Fernanda da UFO. Nós estávamos no encontro e lá em Goiânia eu a conheci. E a partir daí a gente já começou, né, a conversar e a pensar na construção do Novete. Então, o Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade de Uberlândia surgiu, na época a gente possuía a Associação Médico Espírita de Uberlândia, e começamos os nossos trabalhos vinculados a todos os Novetes, seguindo o regimento do Novete Brasil. E foi uma experiência muito bacana. A partir do início, que eu, né, conheci de fato o que era o departamento acadêmico, o Mednesp, as AMES, o Vinícius me convidou para estar com ele. Ele já estava terminando, acho que a graduação ainda, né, Vini, nessa época? Ou você já era formado? Você está em que ano agora da história? 2015. Estava formado. O Vinícius estava formado, mas ele ainda era da coordenação do departamento acadêmico. Então, acho que foi aquele chamado, tipo assim, precisamos de acadêmicos aqui também, né? Para que ele seguisse como profissional. Mas o Vini deu muito suporte, a gente iniciou trabalhando juntos na coordenação do departamento acadêmico, e algo que eu acho que foi muito bacana de tudo isso foi poder estudar sobre espiritualidade. Então, a minha iniciação científica na época, durante a graduação, meu TCC da faculdade, foi uma pesquisa sobre espiritualidade dos acadêmicos. Então, foi algo muito bacana. Os estudos de saúde e espiritualidade têm, né, um grande número de estudos voltados para a área humana, e a gente ainda falta pesquisar na área da medicina veterinária em relação aos animais, e foi uma oportunidade entender um pouquinho do que era o estudo, do que era a pesquisa, trazendo a espiritualidade como tema central, que foi algo muito motivador também para se trabalhar. Tem alguma história de consultório? Peraí, Vini. Deixa eu te cortar, porque eu não posso deixar de comentar esse congresso de 2015. Quando você falou, Bia, já me deu um arrepio assim. Eu estou me segurando até agora, em termos emocionais, pelo seguinte. Desde 2008, eu comecei a viajar para a Europa com a doutora Marlene Nobre, a nossa eterna líder, uma mulher assim guerreira, uma líder nata, né? E ela fazia o que ela chamava de périplo europeu. Ela fazia os congressos lá, a gente ficava um mês, mais ou menos. No final de semana tinha congresso num país, ela levava palestrantes daqui e convidava palestrantes de lá da Europa, alguns até dos Estados Unidos, de outros lugares, né? Bom, então já fazia 2 anos, em 2014, que foi o último que ela participou, que ela estava com cardiopatia grau 2, com arritmia, ela estava com a respiração já um pouco assim, alterada, e estava no limite da glicemia, já levava o remedinho dela, e a gente estava assim muito preocupado com ela, né? Bom, mas ela trazia a informação de que em 2017, tanto o Dr. Bezerra quanto o Leon Denis, que assessoravam o trabalho dela, eles tinham falado para a doutora Marlene que em 2017 eles talvez reformulassem o modelo do périplo europeu. Então, a gente ficou pensando assim, bom, quem sabe ela vai desencarnar em 2017, né? E depois, então, vai mudar alguma coisa e tal. Qual não é a nossa surpresa quando nós terminamos o Congresso de 2014, em novembro, viemos embora para o Brasil, e no dia 5 de janeiro de 2015, ela teve uma parada cardíaca e faleceu. Então, ficou todo mundo assim, muito... Mas ela já tinha convidado o Mário Beauregard, Bielá, do Canadá, que escreveu aquele livro, O Cérebro Espiritual. Ela já tinha convidado o Pim Van Lommel, que é um dos maiores estudiosos de EQM. Ele é irlandês, radicado na Escócia, tinha participado já 2 vezes de congresso lá na Europa. Bom, aí o pessoal aqui do Brasil fez um super esforço, fez o congresso de 2015,
e trouxe o Mário Borregari e o Pim Van Lommel, né? Nossa! Mas esse congresso, assim, foi uma coisa absurda, absurda na parte intelectual, as nossas saudades dela, toda aquela coisa, né? Então, assim, o esforço de todo mundo para continuar naquele alto nível que ela mantinha. Então, quando você falou Congresso 2015, nossa, para mim tem assim, para todos nós, né? Tem uma representação muito grande, tanto no nosso cérebro quanto no nosso coração, né? Então, Bia, eu fico feliz com o teu depoimento, quando você fala que esse congresso de 2015 ele te impactou, né? Você já estava preparada, mas enfim ele teve mesmo essa grandiosidade, esse peso vibratório que conseguiu te envolver, né? Então, Sim. Bia, você fica com mais essa história aí do congresso de 2015, viu? Durante o congresso, eu não pude conhecer a doutora Marlene Nobre antes, mas o quanto eu via do carinho que todos, tanto do departamento acadêmico, tinham, enfim, né, de tudo aquilo que eu vi, todo mundo vibrando com muito saudade, muito carinho sobre ela. Então, foi bacana conhecê-la através dos olhos de vocês. É verdade. Vini, com você. Fiquei saudoso também. Mednesp sempre é bom. Eu ia pedir para a Bia contar uma história de consultório, porque são sempre, assim, a gente sempre tem histórias muito especiais, né? A gente participa da vida das pessoas em um momento especial, a gente é testemunha de histórias de vínculo e de amor muito especial. Mas aí você estava contando do estudo da relação entre saúde e espiritualidade, o tema do teu TCC, que a gente foi banca, sobre essa relação entre saúde e espiritualidade, e na prática do cuidado paliativo, a gente reconhece, né, que a dimensão existencial ou espiritual também requer cuidado, porque também é uma fonte de sofrimento, que para algumas pessoas vai ser manifesta através da sua religiosidade, para outras não. Era para saber se tem alguma história de consultório, assim, de sofrimento espiritual, de cuidado espiritual. Tem o caso, né, de uma paciente que me marcou muito. É muito comum, talvez, né, muitos já escutaram falas no sentido de que, às vezes, o câncer é manifestado no animal e que os tutores, ou tem algum histórico de câncer também na família, enfim, né, às vezes a gente vê animais que trazem a manifestação de um câncer muito parecido com o dos tutores. Isso, né, acaba que acontece com relativa frequência. E eu estava atendendo uma cadela, jovem ainda, que manifestava um tumor muito, muito avançado, e que a tutora, ela estava vivendo o câncer da irmã. A tutora, ela era uma rede de apoio muito importante para a irmã que tinha câncer, e a cadelinha estava ali, naquele momento, com uma doença muito avançada. Ela chegou para nós já com uma doença extremamente avançada, que o cuidado oncológico em si, né, a busca do controle tumoral não era um cuidado efetivo, que a gente precisava, assim, buscar dar conforto para essa paciente e para aquela família, mas que a gente já sabia que havia ali um prognóstico desfavorável, uma condição clínica extremamente grave. Em um dia, a tutora chegou com uma jovem. Eu não a conhecia. A princípio, ela sempre ia junto com o esposo. Eles não tinham filhos, e ela falava que a cachorrinha era filha dos dois, então tinha um vínculo de muito amor, e era um vínculo que eu considero saudável também, porque havia ali, por mais difícil que fosse lidar com a doença e com a possibilidade da perda, havia uma compreensão, um entendimento. Não havia algo no sentido de um apego exacerbado, algo que pudesse fazer com que, nossa, não é operável, mas vamos operar porque a gente quer. Não, né? Tinha um respeito pelo processo que estava acontecendo. E quando ela chegou com aquela adolescente,
em dado momento, ela me falou bem baixinho que ela era filha da irmã, que a irmã estava internada no hospital, a irmã estava, né, segundo ela, desenganada pelos médicos, então foi interessante porque ela estava vivendo com a gente o que era o cuidado paliativo, e eu escutava falas de alguém que a irmã não estava tendo cuidado paliativo, que as falas eram de desengano mesmo, né? Ah, já falaram que o caso dela é terminal, é meio que esperar para morrer. E o quanto isso gerava sofrimento, gerava impacto, e naquele dia vem aquela filha, né, que está vendo a mãe passando por um sofrimento tão grande. E eu acho que tudo isso fez com que o impacto das nossas conversas fosse maior, a atenção ao cuidado do que as minhas falas poderiam provocar, porque apesar das falas serem do tratamento do animal, o quanto aquela jovem poderia pensar na mãe dela, o que aquilo poderia desencadear. Então, foi um dia, né, principal, né, durante o acompanhamento, que me impactou muito, porque era olhar para aquilo que não estava restrito a uma única relação, mas que envolvia toda a família e muita dor também, né? Enfim, pelo que estava acontecendo com a irmã, mas que eu vi ali uma fortaleza grande, uma fortaleza realmente de fé, de acreditar em algo maior, que nada daquilo estava acontecendo por acaso. Então havia uma força daquelas que às vezes a gente não sabe de onde vem, né? Mas realmente de uma compreensão muito grande e de uma manifestação de fé. Outros tutores que eu pude vivenciar durante o acompanhamento do animalzinho, tem vários, às vezes, questionamentos que são muito comuns dos tutores, no sentido de, eu estou fazendo certo? É isso mesmo? Né? A gente tem que caminhar por aqui, ou se a gente ir para o outro lado, enfim. E acho que, por vezes, é muito perceptível a sensação também do amparo que a gente tem enquanto profissional, no sentido do amparo espiritual, de fato, né? Para olhar para aquilo que às vezes não está sendo dito, uma pergunta que vem e que às vezes desencadeia um processo que auxilia mais diretamente na cura em si do que o remédio, sabendo que a gente não está falando de cura no sentido de que a doença não vai mais acontecer, mas de como esse processo pode ter significado, pode valer mais do que a despedida por si só, né? Mas aquilo, o quanto pode transformar naquele contexto de família, enfim. Eu acho que você fez mais de uma pergunta e eu não sei se eu te respondi. Você falou muitas coisas muito interessantes. Eu já não sei também mais a pergunta, porque estava tudo interessante. Então, eu vou fazer a minha agora. Ô, Bia, você foi para Araçatuba, né? Você prestou concurso lá, foi aprovada lá na Unesp Campus de Araçatuba. Você vai morar lá, vai ficar lá, Bia? Tem um projeto de vida de agora em diante? Não definitivo, professora Ivênia. Eu fui para Araçatuba ano passado, prestei o primeiro concurso como professora substituta. E como, né, professora substituta, os contratos são temporários. Então, eu prestei a primeira prova ano passado, finalizou, prestei uma nova prova e agora eu ainda estou como professora temporária. Então, não sei o desenrolar. Por este ano, eu estou em Araçatuba. É só o que eu sei. Por enquanto. Por quê? O ano passado, eu estive em Araçatuba pela primeira vez naquele encontro dos amigos de Chico Xavier. Uhum. Foi muito interessante. O pessoal me convidou outra vez. Então, Bia, eu vou estar em Araçatuba nos dias 29, 30 e 31 de maio. Ótimo. Então, se você vai ficar esse ano lá, é muito provável. Ela quer saber se vai ter pouso e se você vai fazer pão de queijo para ela. Tá mais do que convidada. E pão de queijo eu não posso comer mais, viu, Vini? Depois das minhas pancreatites. Mas, ô Bia, eu não sei se você conhece, eu tenho ex-alunos lá. O Wilson Machado, a esposa dele, a Nair, ele é médico veterinário, ela acho que é zootecnista. Os dois são professores lá na faculdade. E tem também o Alain e a Rosângela. São espíritas, foram lá, encontraram comigo. Certamente você, se você não tiver o contato deles, eu posso passar, porque é gente como a gente e você vai gostar de conviver com eles, viu? São ótimos. Então, a gente vai se encontrar lá em maio, né? Combinado. Bom,
Nosso tempo está avançando, eu vou fazer a minha última pergunta, depois eu deixo eu tô de olho nesse reloginho que está correndo muito depressa, viu? Então vai, Vini, a sua última pergunta, vai lá. Eu fiquei na cabeça quando você falou dos animais que têm feridas, que as pessoas, os colegas, incomodados em ver a doença escancarada ali e manifestando no profissional uma sensação de impotência na medida em que não vai poder curar aquela ferida e fundamentalmente aquela doença, né? Então a doença incurável ela também está jogando na nossa cara a nossa falibilidade, né? A nossa impotência, a nossa falta de controle das coisas. E aí, às vezes, isso dói tanto que a gente não dá conta de encarar e quer tirar aquilo da frente. Então, você diz que as pessoas acabam falando, né? Por que ainda está mantendo vivo? Por que não faz eutanásia? Uhum. Eu imagino que muitas pessoas que vão assistir, que estão assistindo, passem por isso, né? Tem um animal numa condição dessa e além de sofrer pela tristeza do seu animal ter uma doença grave, sofrem, como você disse, feridas mais letais, né, mais dolorosas, vinda de falas dos outros, né? Então eu ia te pedir para você deixar um recado, né, para essas pessoas, assim, que mensagem, como oncologista, como paliativista, como espírita, para quem está assistindo, você deixa de amparo, de fortalecimento, de acolhimento para quem está passando uma situação como essa? Eu acredito que, né, diante daquilo que a gente tem como base do conhecimento espírita, é entender que o processo do adoecimento tem um propósito. Nada vem por acaso, vem no CPF, né, no CEP, errado. Não, que cada um vivencia um processo que por vezes é doloroso, mas que pode ser transformador. E que é em visualizar esse processo, em estar junto com o animal, o não abandono de buscar aquilo que for melhor diante daquilo que a gente dá conta. Às vezes, existem tratamentos extremamente avançados, mas que não estão disponíveis, que a gente não consegue utilizá-los nesse primeiro momento. E está tudo bem, porque é importante a gente fazer o melhor que a gente dá conta, tendo sempre por base que se a gente tem, né, ao nosso lado um animalzinho que está em algum sofrimento, seja de câncer ou de qualquer outra doença, ele está sendo amparado por uma equipe que é importantíssima, né, que seja uma equipe que se confia, que tenha confiança de conversar sobre as angústias, de conversar sobre ideias de tratamento diferentes, enfim, mas que tenha esse respaldo para que o tutor sinta-se de fato seguro para, ok, né, eu estou tendo um embasamento técnico que me dá respaldo para falar, a gente está fazendo tudo o que há de melhor no que é possível para o tratamento desse animal. Então, que se fortaleçam sabendo que, né, a gente tem a equipe inteira de Francisco de Assis cuidando dos animais, isso não é à toa. Quando a gente fala que os animais, eles são seres que têm um amparo gigantesco, isso é verdade, né? Da mesma forma que existem espíritos protetores a nós e que nos amparam, também existem a eles. Então, que a gente possa fazer no mundo material o que nós temos de melhor, possamos dar o nosso amor incondicional, por mais difícil que sejam as experiências, mas que a gente esteja ali. Por vezes dá vontade de chorar, dá vontade de desistir, mas que a gente possa, sim, expressar a nossa dor, que possa haver as lágrimas, que elas rolem pelo nosso rosto, mas que a gente se fortaleça depois disso, sabendo desse enorme amparo e buscando aquilo que for de melhor para os animais, para o nosso contexto de família e de cuidado, principalmente. Que coisa bonita, né, Vini? A gente ouviu um depoimento desse, né? Porque essa confiança, eu sempre digo isso, essa busca que às vezes as pessoas desesperadamente fazem por agendar psicografia, ou então por querer saber notícia dos animais através de comunicadores, né? É uma coisa tão difícil, porque sequer nós sabemos
qual é a condição dos animais no plano espiritual, não é? Então, é assim, como a Bia disse, assim como aqui no plano encarnado, tem as pessoas que cuidam dos animais, que amam os animais, e que correm através atrás de cuidados paliativos e tudo mais, no plano espiritual também tem, não é? Tem uma mensagem divulgada pela Folha Espírita, pelo jornal Folha Espírita, do Konrad Lorenz, que foi prêmio Nobel, né? Foi um senhor, ele que estruturou como ciência o que hoje nós chamamos de etologia, a ciência do comportamento. Naquela época, essa mensagem dele tem, acho que quase uns 30 anos, ele se declarou chefe de uma equipe que recebia os animais desencarnados e cuidavam deles. Então, essa confiança, né, Bia, que você acabou de dizer, cuidar dos animais, amar os animais, mas ter confiança de que no plano espiritual também existe essa situação, não é? Porque Deus é misericordioso para com toda a sua criatura. E eles também são criados pelo mesmo Pai que nos criou, né? Vini, precisamos nos despedir, a Bia também, porque estamos aqui nos minutinhos finalíssimos do nosso programa. Vai, Vini. Esse tudo é o seja feita a sua vontade, né? Seja feita a vossa vontade. Porque Deus sabe o que a gente precisa, o que a gente dá conta, o que a gente suporta, o que é necessário para o nosso desenvolvimento. E isso me faz pensar, essa conversa sobre a relação entre saúde e espiritualidade, no entendimento de que espiritualidade é a dimensão que dá sentido, propósito, valor e significado para a nossa existência, é importante que esse indivíduo tenha profissionais preocupados com a sua qualidade de vida, no tocante às suas funções orgânicas, à dor. Mas não é só isso, né? É importante também que a gente possa fomentar que essa vida tenha o seu valor, o seu significado, o seu sentido e o seu propósito honrados e validados até o último segundo dessa encarnação, né? E para isso tem muitos remédios que não são pílulas, né? Como que a gente verdade. conversou aqui hoje. E então eu vou passar para a Bia fazer as considerações finais dela, porque a gente engata no papo que é bom de ficar falando sem parar pelos cotovelos. Com você, Bia. Agradeço muito. Eu agradeço pelo convite, por pensarem, né, que eu poderia contribuir de alguma forma nesse programa que traz tanta informação. Agradeço ao Vinícius, à professora Irvênia, que são duas pessoas muito especiais para mim, que tenho muito carinho, né? 2 mentores da caminhada que tanto já me auxiliaram nessa trajetória. Então, muitíssimo obrigada pelo convite e a todos que estão nos assistindo. Agradeço pela escuta e que a gente possa, né, cada um no seu cantinho fazer algo pelos animais, que a gente possa, né, de fato, não nos escondermos atrás da cortina e esperarmos o vento bater, mas que a gente seja ativo no cuidado e no bem-estar dos animais de uma forma geral. Agradeço. Que coisa boa. Obrigada, Bia. Então, eu estou terminando o programa. Quero agradecer a nossa convidada, a nossa Bia, a doutora Beatriz Furlan Paz. Agradeço também a assessoria técnica do nosso grande amigo Conrado Santos. Agradeço à Associação Médico Espírita de São Paulo e, principalmente, os participantes do programa, né? Que interagem, que fazem perguntas, que emitem comentários. Por favor, vocês fiquem à vontade, participantes, para perguntarem, para comentarem, estaremos à disposição. E eu encerro, então, o programa convidando todos para o nosso próximo encontro, dia 21 de março, que é o 3º sábado do mês, às 16 horas. Pessoal, muitíssimo obrigada. Bia, muitíssimo obrigada. Vini, um grande abraço. Até o próximo programa. Um abraço e tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.